Por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem! Nossa protagonista é Ernie, conhecida pela maioria como Lady Meia Tonta. Ela adora perseguir homens bonitos e é uma nobre meio estrangeira, extravagante e sem pudor. Em resumo, ela é a piada de todo o império. Hoje, durante seu chá, um jovem nobre se junta a ela e flerta, o que ela acha divertido. Ela pergunta animada se ele é o homem perfeito para ela. Alguém disposto a ser enterrado vivo com ela e que morreria de amor se algo lhe acontecesse. Depois, ela dá um sorriso doce, mas sinistro, traumatizando o homem que foge. Assim que ele sai, Ernie suspira aliviada, tirando sua máscara inocente e alegre. Na verdade, ela não é Ernie, mas a famosa vilã de cabelos vermelhos e olhos ardentes, Ericoana. Ela liderou a equipe secreta do Grão-Ducado Nilhelm, mas morreu tragicamente ao enfrentar soldados do Império Nephilim. Nossa, ela parece alguém com quem não se deve mexer. Isso aconteceu, mas agora ela está no corpo de Ernie, vê notificações que só ela enxerga e deve achar o amor verdadeiro. Pior, ela morrerá se não se apaixonar por um alto mestre, as pessoas mais poderosas do mundo. Atualmente há 3 altos mestres no Império Nephilim. Primeiro é o príncipe herdeiro, Karse de Royard, um jovem bonito. Mas ele destruiu o Grão-Ducado Nilhelm, causando sua morte, então está fora de questão para ela. O próximo candidato é o mestre da Torre Mágica, Ciel de Estran, um duque que parece inofensivo, mas é perigoso. Além disso, ela roubou tesouros da Torre Mágica em sua vida passada, então não quer se envolver com ele. O último é o mestre da Guilda Mercante, Raizen Luo, desconhecido de sua vida passada, famoso por sua elegância e cabelos longos. Façam suas apostas agora, pessoal. Quem vocês acham que é o protagonista? Para nossa garota, ela acha que Raizen é a melhor opção. Mas, com seu passado de vilã, essa missão toda parece ridícula para ela. Como ela foi parar aqui? Sua nova vida começou há 1 mês, no funeral da Ernie original. O funeral de Ernie de Medina é numa igreja, sem familiares presentes, o que surpreende os 2 padres. Para padres, esses 2 falam demais sobre a fama de Ernie, seus vestidos rosa e cartas de amor para homens bonitos. A voz alta acorda Ernie, e ao abrir os olhos, ela fica confusa por não conseguir se mexer. Ernie nota o teto alto e ornamentado, o cheiro de incenso e as flores sobre ela, percebendo que está num caixão. Ela lembra ter morrido cercada por soldados imperiais e se pergunta se este é seu funeral. Mas pensando bem, colocar flores no caixão é mais comum em enterros Nephilim, impróprio para uma oficial Nilhelm como ela, a menos que esteja no corpo de outra pessoa. Uma jovem sardenta entra na igreja e se apresenta como a criada da falecida. A criada se aproxima do caixão e Ernie fecha os olhos, ouvindo-a reclamar sobre como foi difícil servi-la. Ela sorri, garantindo a Ernie que cuidará das joias escondidas, e diz sarcasticamente que sentirá falta das birras de Ernie. Isso faz Ernie tremer de raiva e abrir os olhos, assustando a criada enquanto os padres reagem histericamente, chamando-a de demônio. Ernie, confusa, decide sair da igreja primeiro, explicando que fingiu estar morta para ver o que aconteceria se morresse. Sua fala deixa os 3 atônitos. O padre diz nervoso que seu coração parou, e ela menciona, casual, que há remédios que simulam a morte. O padre solta que ela enlouqueceu, como dizem, mas ela lembra calmamente que é só um teste para eliminar gente como eles, olhando-os fixamente. Uma vez vilã, sempre vilã. Ernie está no anexo da Casa Medina. Após o choque de acordar em outro corpo, ela avalia sua situação. Antes, como Ericoana Rich, era do Grão-Ducado de Nilhelm, ex-Terra do Mal e líder da Orla Crônica, unidade secreta de Nilhelm. Agora, ela é Ernie de Medina, do Império Nephilim, da Casa Medina, uma das 10 famílias mais nobres do Império. Sua mãe fugiu com um mercenário errante, seu pai, resultando em Ain, a infame criança nascida durante a fuga. A mãe morreu e o pai sumiu após deixar Aine na casa da família materna, a Casa Medina. Conclui ser meio nobre e órfã, frustrando-se muito por já ter enfrentado uma vida difícil. Agora, ela se vê num corpo que também está lutando para sobreviver. Cresceu em Niflheim, terra de monstros e contrabando,
único país que permite escravidão, berço do crime. Na vida passada, foi arrastada às masmorras, forçada a minerar pedras mágicas como escrava ainda jovem. Mas tornou-se poderosa ao aprender a manejar a espada. Por fim, é reconhecida como grande mestre e um dos seres mais fortes, transformando sua vida. Ela sobe de escrava da classe mais baixa a alta oficial de Niflheim, chegando a capitã da unidade de operações secretas. Mesmo como alta oficial, continuou escrava, pois Niflheim queria controlar a unidade de operações secretas. Implantaram pedras do coração nela e em sua equipe. E isso não é o fim do seu sofrimento. Na Guerra dos Nephilim, Eikauna, a melhor guerreira, foi possuída por um deus demoníaco para garantir a vitória de Niflheim. Mas falhou quando Eikauna abriu o peito, tirou a pedra que a controlava e matou todos os oficiais de Niflheim, finalmente livre. Aliviada, mas em plena guerra, mandou seus subordinados fugirem enquanto lutava sozinha contra o Império, o que ela acha incrível. Acho você legal também, mas sua história me deixa triste. Mas seus pensamentos são interrompidos quando a empregada joga a refeição na mesa e manda ela comer. A empregada a chama de Aire, apelido que tinha quando ainda era Eikauna. Então, ela pergunta séria há quanto tempo ela a chama assim. Mila é a única empregada de Aine, e apesar de horrível, tem sido útil, pois através dela, Aine aprendeu muito sobre sua nova vida. Mas, para tirar informações de Mila, precisa atuar, como agora dizendo que a droga da falsa morte a faz esquecer coisas. Mila suspira e explica que gosta de chamá-la de Aire, pois Aine é um nome estrangeiro que seu pai lhe deu. Aine descobre que a avó está doente e o resto da família de férias, mostrando como os Medinas são disfuncionais. Como assim não foram ao funeral dela? Aine se aproxima de Mila e pergunta sobre a caixa de joias, fazendo a empregada surtar e fugir. Mas a líder da operação nota que Mila olha para a esquerda ao mencionar a caixa. Ela varre o quarto e acha uma porta secreta subterrânea perto da cama. Sem hesitar, desce e se choca ao ver penas de ave sacrificada e sangue num círculo mágico demoníaco. Mas, opa! As marcas vermelhas eram tinta e o sacrifício era salsicha! Porém, a faca usada na salsicha é um item sagrado real e ela sente energia demoníaca. Ela pega uma carta queimada de Aine pedindo romance e título em troca de sacrifício. De repente, surge uma luz com uma caixa perguntando se ela quer seguir com a missão. Quem aceitaria tal oferta às cegas? A nova Aine recusa, mas logo é avisada que sofrerá uma penalidade se não aceitar. Enlouquecida, ela ouve uma voz e vê um homem de cabelos prateados, Certas, o mais jovem deus-demônio. Ele é o deus-demônio que Niflheim queria invocar usando o corpo de Eikauna há 6 meses. Aine diz que a invocação falhou, então ele não veio roubar sua alma, certo? O demônio de aparência inocente chora, revelando que foi invocado apenas pela metade. Por isso, ficou preso no portal entre o mundo demoníaco e humano por 6 meses. Por sorte, a Aine original fez um ritual de invocação. Então, mesmo sendo desajeitado com tinta e salsicha, ele teve que usá-lo para sair do portal. Porém, a Aine original morreu de ataque cardíaco logo após invocá-lo. Mas o que nossa garota não entende é como e por que entrou no corpo de uma menina morta. Isso faz Uni explicar ansiosamente o sistema do mundo demoníaco, especialmente as regras da invocação. Primeiro, uma alma humana é sacrificada. Depois, um deus-demônio aceita e concede um desejo. Por fim, o deus-demônio leva a alma como pagamento e volta ao mundo demoníaco. Resumindo, Uni precisa realizar o desejo para voltar ao reino demoníaco, mas como a Aine original morreu, ele decidiu ressuscitá-la. Mas a alma de Erquana entra no corpo. O demônio sorri e aplaude, dizendo que por salvar sua vida, ela deve recompensá-lo, querendo ou não. Isso significa ajudá-lo a voltar ao mundo demoníaco, aceitando a missão, encontrar o amor verdadeiro. Ela deve namorar um dos grandes mestres, seus inimigos passados, ou morrerá sem reencarnar. Porém, o mais difícil dessa missão nem é isso, mas o imprinting. Demônios são programados para matar, mas ao amar, criam um vínculo que os impede de se ferirem. Contudo, isso implica compartilhar dor e sentimentos com sua outra metade. Assim, quando um morre, o outro sente a angústia e morre também. Erne precisa formar esse tipo de relação, o que é realmente impossível. Para tentá-la, Uni diz que se ela conseguir, não levará sua alma e ela viverá.
Mas se ela falhar, ele levará com prazer uma alma incrível, um grande mestre como ela. Ernie pergunta sobre a impressão. Uma tela surge, ela toca uma seta, um emblema aparece. O demônio explica. É o símbolo da impressão. Ficará vermelho quando os requisitos para imprimir com alguém forem atendidos. Ele mostra como remover o emblema e aconselha a pedir permissão antes de colocá-lo no corpo de alguém. O diabo explica que ela pode contatá-lo pelo ponto de interrogação no painel, mas com cautela. Após descrever os termos, ele vai sair quando Ernie o interrompe abruptamente. Ernie age rápido, mirando a adaga no rosto do demônio, que, surpreso, pede que ela se acalme. Ela sente que o demônio esconde mais condições. Une aplaude sua astúcia e agora deseja sua alma. Ernie bate na cabeça dele, que oferece brindes para acalmá-la. Com um estalar de dedos, aparece 100 pontos no painel de reputação dela. O segundo desejo de Ernie é ser a melhor dama, com o mesmo status e reputação das candidatas. Após confirmar que não há mais condições, Uni some rapidamente. Ernie reflete lá fora. Mila deixa o chá e exige que se apresse, fazendo Ernie sorrir, pronta para dar uma lição. Ernie se aproxima e assusta Mila, causando dor. Ela explica que só usa um pouco de magia no corpo dela. Mila grita quando Ernie menciona que pode desativar qualquer órgão dela facilmente. Olha com olhos assustadores, mas só infunde medo em Mila, pois sua magia só pode fazer isso. E veja só, a empregada antes arrogante agora está de joelhos se desculpando a Ernie. Mila é quem cuida dela, então Ernie quer torná-la uma confidente leal e pede que reflita sobre seu erro. Mila admite ter sido desagradável, mas não é a resposta que Ernie busca, então explica que ela tentou roubá-la após sua morte. Ernie diz que se denunciá-la, será presa sem banho, comida ou sono e talvez espancada diariamente. Mila treme ao contar sua situação a Ernie, implorando por uma chance entre lágrimas e mãos unidas. Nossa garota acha a história chata, mas decide dar uma chance, esperando que Mila prove seu valor com ações. Ernie então oferece uma joia a Mila. Ah, você deve estar se perguntando de onde veio. Ela achou a caixa de joias da Ernie original num esconderijo subterrâneo. Ela diz a Mila que o brinco pode ser denunciado como roubado se sua atitude não mudar. Mas, se for leal, promete fazê-la dama de companhia e ensiná-la a ler e escrever. Mila, ainda incerta, pergunta corajosamente quem ela realmente é. Essa garota é esperta. Pode ser muito útil no futuro. Ernie suspira, irritada, dizendo que quem passa pela morte muda. Ela lembra que vem de uma família de cavaleiros e o poder usado antes foi algo que aprendeu quando jovem. O sistema avisa Ernie que ganhou 10 pontos de reputação pelo respeito da criada, fazendo-a sorrir ao entender a missão. Após ensinar Mila, Ernie planeja encontrar Raizen, mas precisa do seu leque de borboletas característico. Por sorte, guardou um leque extra e dinheiro no cofre secreto da cooperativa de crédito na capital do Império. Alguém está agitando seu leque original agora. Quem? O deslumbrante príncipe herdeiro Karazi. Meio ano após a derrota de Nilhelm, ele ainda mantém o leque de Erquana consigo, fazendo Auron, seu servo principal, crer que o príncipe revive seu ódio pelo ducado ao olhar os pertences de Erquana. Guardar um leque assim? Duvido que a odiasse. Talvez esteja de luto pela morte dela? Caruzi diz que está entediado e pede a Auron que traga a lista negra para decidir quem eliminar. Há pouco, o império estava nas mãos do chanceler, pois o velho imperador adoecera. O chanceler, de Nilhelm, apoiava secretamente os atos ilegais do ducado, e nobres corruptos usavam sua influência. Conseguiram uma lista dos nobres envolvidos nos crimes, que estava na lista negra do príncipe. Assim que reuniu seus homens, eliminou o chanceler, Nilhelm, e foi expurgando os nobres corruptos. Parece um príncipe herdeiro decente e com atitude. Naquela noite, Ernie visita a cooperativa de crédito, que parece um banco comum, mas é onde os nobres do Império lavam dinheiro de atividades ilegais em Nilhelm. O banco é famoso por sua segurança rigorosa, especialmente o serviço de cofre oculto, onde Erquana tem uma conta. Ela digita sua senha complexa e se alegra ao pegar seu leque, cheio de borboletas vivas que criou com magia em sua vida passada. Essas borboletas douradas são suas mãos e pés, e ela fica feliz que a reconheçam. De repente, as borboletas ouvem algo acima.
Ao saber que é a sala VIP, Ernie sorri maliciosamente, pensando em obter informações cruciais, e manda gravar o som. Surpreendentemente, discutem a Casa Medina e um plano para culpá-los por seus crimes. Ernie espia VIPs e ferve de raiva ao identificá-los como os que soltam monstros no torneio Nilhelm chamado Carnaval. Erquana, adolescente, lutou pela vida nesses combates, enquanto nobres riam e aplaudiam na primeira fila como anfitriões. Minha querida passou por maus bocados, né? Ela morde os lábios, contendo-se, e decide ouvir. O príncipe promete perdão se revelarem o anfitrião do carnaval. Eles veem a Casa Medina como bode expiatório perfeito, pois o filho mais velho o segue há tempos. Nesse momento, as janelas se abrem, revelando o príncipe que parece estar ouvindo há algum tempo. Sim, senhor. Leve-os para nossa garota. Surpresos pela aparição súbita do príncipe, todos se ajoelham, esclarecendo que se reuniram para cumprir suas ordens. A nobre se levanta nervosa e explica que, como servos leais, querem aliviar seus fardos, buscando o anfitrião do carnaval. Contudo, o príncipe afirma não entendê-la, deixando-a em choque. O cavaleiro lembra o príncipe do que ouviram e nota que todos parecem crer que ele propôs tal compromisso absurdo. Caruzi tem 2 subordinados leais conhecidos como seus cães de caça. Auron, o cão interno, é mestre em estratégia, enquanto Rivel, o externo, é tão louco quanto Caruzi. Ah, eu quero esse Rivel! Ele exala fofura e ameaça ao mesmo tempo. Vê-los com Caruzi faz Ernie suspeitar que ele trama algo, levando-a a ser cautelosa para não ser pega. De repente, a nobre entra em pânico e questiona o príncipe. Auron reage, insinuando que ela acusa o príncipe herdeiro de mentir. Sem hesitar, o príncipe herdeiro ordena o expurgo, deixando todos em choque. Ouvindo os gritos, Ernie fica horrorizada com a frieza do príncipe. Decide partir, jurando nunca se envolver com Caruzi em sua nova vida. Porém, Caruzi ouve seus passos, faz uma pausa e declara que um rato está próximo, alertando Ernie. Com o coração acelerado, ela pesa suas opções e decide usar suas borboletas, mesmo sabendo que Caruzi as reconhecerá. Mesmo assim, ela opta por fugir rapidamente e se preocupar com isso depois. De repente, borboletas douradas invadem o quarto, deixando Caruzi perplexo. Ele sabe que só Erquana controla essas criaturas, então se pergunta o que fazem ali. Essa não é a cara de quem vê um inimigo. Ele parece surpreso e saudoso. Enquanto isso, Ernie corre para fora, onde uma carruagem aguarda. Com dinheiro, convence o cocheiro a partir já e promete ser mais cautelosa. Caruzi tem certeza que as borboletas são de Erquana. Erquana foi sua inimiga, mas ele a vê como notável, hábil com espada e magia. Ele queria tê-la ao seu lado. É isso? Todos sabemos que você a acha incrivelmente bonita também. Anos atrás, se conheceram numa masmorra e ele pediu que ela fosse sua. Sua o quê? Amante? Cavaleira? Mas Erquana só sorriu maliciosa e sugeriu que ele fosse seu subordinado. Ele propõe uma aposta. Se a fizer ajoelhar, ela lhe pertencerá. Ela para, considera e concorda. O vencedor leva tudo do perdedor. Ele assente. Trocam sorrisos calorosos, o que provavelmente o fez se apaixonar. Após vencer o grão-ducado Nilhelm, soube que ela partiu para nunca mais voltar. Ah, ela morreu antes que ele expressasse seus sentimentos. Cara-se ignora tudo e se volta para Orun pedindo seu relatório. Ele informa sobre a Casa Medina, já que o príncipe parece desconhecer. A Casa Medina é famosa por seus cavaleiros excepcionais e espadas de alta qualidade. Mas estão à beira do desastre, pois o herdeiro persegue o chanceler para se juntar ao seu grupo. O maior problema é a neta de Medina, que o príncipe herdeiro vê como uma tola comum. Orun diz que ela causou problemas recentemente, mencionando o incidente do falso funeral. Ele revela que ela comprou itens ligados a deuses demoníacos, o que é crime no Império. Orun diz que é uma adaga antiga rara, fazendo o príncipe se levantar e declarar que lidará com o tolo pessoalmente. Ele anuncia que a usará como aviso contra crimes e que uma execução pública será a melhor forma de fazê-lo. Ernie acorda hoje abalada, percebendo que esqueceu de levar dinheiro ao banco na noite anterior. Ela decide ir à Guilda da Informação para conseguir dinheiro, mas cambaleia devido à baixa resistência após correr tanto ontem.
Ela mostra a adaga a Mila, explicando ser um artefato da antiga igreja do deus demônio. Se for pega com ela, pode ser decapitada. Ernie poderia jogá-la fora, mas esses itens deixam rastros de energia demoníaca, sugerindo que seu quarto subterrâneo está cheio dela. Para se livrar disso, ela precisa de capim mago. Como é raro, acha bom falar com a Guilda da Informação. À noite, Ernie e Mila vão a um pub meio caindo aos pedaços chamado Peixe Bêbado. Ao entrar, Ernie faz um pedido estranho. O mordomo se curva e os leva a uma sala privada, revelando ser uma filial secreta da guilda. Lá, o oficial faz perguntas para confirmar a identidade de Ernie. Uma delas é sobre seu primeiro amor. Qual a resposta? Uma cara de desgosto, já que a pergunta lhe dá arrepios. Depois, quem é o homem dos seus sonhos? Alguém que envelheceu como um bom vinho aos 30 anos. Mesma coisa, garota! Mesma coisa! Na última pergunta, como ela é VVIP, Ernie mostra seu leque de borboletas. Agora que tá tudo certo, é hora de falar de negócios. Como ela deixou um grande depósito aqui quando era Erquana, pede ajuda para achar capim mago e informações sobre Raizen Luo. O oficial diz que não pode dar capim mago agora por ser raro, mas ela insiste em conseguir imediatamente. Ela decide gastar todas as suas economias, e o oficial não tem escolha senão ceder. Mila, observando sua senhora quietamente, começa a mudar de opinião e acha que ela é legal agora. Inteligência é sexy, então não é surpresa que ela possa virar uma fã ou algo assim. Voltando para casa com uma bolsa cheia de capim mago, Ernie de repente sente uma aura sinistra. Com um tom sério, ela manda Mila voltar sozinha e ir pro porão queimar o capim mago, como instruído. Mila corre enquanto Ernie vai em outra direção e é então atacada por uma energia de espada. Adivinha só? Só uma pessoa pode usar isso, e é ninguém menos que o príncipe herdeiro. Karasi diz que Ernie está presa por adorar deuses demoníacos, pega sua mão e a amarra com uma corda. Ela nega, mas ele a encara com olhos ferozes, dizendo que sabem que ela comprou uma adaga antiga. Batendo em sua testa, ele avisa: se acharem provas em sua casa, terá prazer em acabar com sua vida. Karasi era criança quando o chanceler assumiu o império na doença do imperador. Foi mandado embora, crescendo em condições duras. Seu ódio pelo chanceler e nobres aliados cresceu, fazendo Ernie crer que ela não terá uma segunda chance. Kertai recita leis, blá blá, mas Ernie, a famosa dama tonta, vira o jogo e acusa o príncipe de golpista, querendo enganá-la. Mas o plano falha. Kertai ataca com a espada, mas Ernie esquiva fácil. Ela usa a espada para se soltar. Em vez de explicar, zomba das habilidades de golpista e espadachim dele. Kertai fica sério e ataca de novo, mas o jeito de Ernie falar o faz lembrar de Erquana, paralisando-o. Ele agarra a mão dela e pergunta quem é. Ernie dá um chute, derrubando os dois com Kertai por cima. Ele insiste na pergunta. Ernie engole em seco, totalmente encurralada agora. Sem opções, ela usa o leque para criar um flash de luz deslumbrante e distraí-lo. Depois, ela sobe na ponte e pula, enquanto Kerdai fica com cara de quem achou graça. Ele não sabe o que Ernie fez que o cegou, mas aquela luz parece familiar para ele. Então, ele tá gamadão na Erquana, né? Logo depois, Orun acha o príncipe e Kertai manda caçadores de hereges para Medina investigar. Kertai quer prender nossa gênia para interrogar, ou melhor, apertar ela. Ernie cai da ponte e nem sabe se dá para nadar de vestido, mas flutua e para num barco. Um cara a esconde com guarda-sóis vermelhos. Que sorte! É o Raizen Lu quem a salvou. Esse charmoso homem de cabelos longos notou o príncipe perseguindo-a, mas Ernie congela ao ouvi-lo chamá-la de Eri, seu apelido, e perguntar se ela se machucou. Esse apelido é do passado, então ela não sabe se ele fala da verdadeira Ernie ou se a reconhece como Erquana. Ela ri e finge não saber de nada, brincando que o homem de antes é um belo golpista. Isso faz Raizen bater palmas e rir de como ela é boba, como sempre, indicando que ele fala da verdadeira Ernie. Ela fica curiosa sobre como a moça conhece Raizen, mas primeiro pergunta para onde o barco está indo.
Não há nada realmente estranho nisso. Ele só está dando uma carona e a chama de garotinha. Ops, isso pode não ser bom, já que ela tenta conquistá-lo e criar uma conexão. Ela foi colocada na zona da menininha? Ela quer saber como Ernie e Raizen se conhecem, então pergunta como ela era no passado. Descobre que se conheceram anos atrás e nessa época ela frequentemente sentia medo. Raizen não conta mais e só pergunta se o passado ainda a incomoda. Ernie diz que quer saber se fez algo errado e muda o assunto para o barco dele na área. Raizen veio ver o luar, mas ficou feliz em vê-la. Ernie o convida para outro chá. Ele recusa educadamente, temendo rumores. Ernie questiona se é cautela ou se a vê como mulher. Raizen se inclina e sorri, sem revelar nada agora que chegaram à propriedade dela. Quero um protagonista de cabelo comprido, mas ele tem um ar de irmão mais velho por algum motivo. Ou sou só eu? Ele a ajuda a chegar ao cais e, antes de partir, lembra que o ocorrido com a irmã não é culpa dela. Isso a intriga, pois não sabia que Ernie tinha uma irmã. Ela supõe que Raizen se referia à prima, então deixa pra lá. Corre para a mansão, confiando que Mila tenha feito tudo o que pediu. Mila, mesmo confusa, queimou erva de mago nos 4 cantos da sala subterrânea como Ernie instruiu. Com medo de incêndio, ignora a ordem de manter a erva longe d'água e treme segurando uma tigela cheia. Nossa, minha filha! A água tá pingando e o porão é de pedra maciça. Então não tem perigo de pegar fogo. O mordomo tá suando frio enquanto encara os caçadores de hereges na frente da mansão. Eles dizem que souberam que Lady Ernie usou um artefato demoníaco antigo e vieram revistar o quarto dela. Ernie tá escondida num arbusto vendo tudo e não acredita que o príncipe mandou a elite dos caçadores só para pegá-la. São devotos do deus do império, com incrível habilidade de detectar até o menor traço de energia demoníaca. Ernie corre ao anexo, mas ver Mila chorando e confessando seu erro faz nossos corações afundarem. Estou literalmente batendo na testa agora. Ela vai enfrentar coisas sérias, como ser queimada ou pior. Mas calma, estamos falando da lendária Ericoana aqui. Ela não desiste. Pede a Mila que a ajude a vestir a camisola e finge dormir quando a porta se abre. Mila tenta impedir os cavaleiros, mas o mordomo atrapalha, frustrando Ernie. Mesmo que o mordomo feio não goste dela, ela ainda é da família que ele serve. Mila pede que deixem sua senhora se vestir, deixando Ernie orgulhosa de sua atuação. Mas é hora dela mostrar suas melhores habilidades de atriz. Ela se cobre com um cobertor, curiosa sobre a comoção. Mas, surpresa, Rivel está lá, adicionando tensão à situação. Ernie lembra que entrar sem se apresentar é indelicado. Rivel obedece e beija sua mão. Ele conta que ela comprou uma adaga e se gabou de usá-la para pedir um desejo a um deus demônio. Ernie finge não saber. Rivel manda todos vasculharem e ela tem que tirar o cobertor. Todos, incluindo Rivel, congelam e não conseguem olhar para ela. Por quê? Isso se deve à fraqueza dos caçadores hereges. Esse grupo especial é de solteiros dedicados à deusa sagrada. Eles valorizam muito a pureza e, se virem uma moça sem roupa, devem se casar com ela. Agora, a garota ousada brinca que tirará a camisola se eles agirem, fazendo Rivel perguntar o que ela quer. É simples. Quer compensação se não for culpada, pois homens no quarto à noite causariam escândalos. Ela suspira, percebendo que o príncipe está por trás disso por se apaixonar à primeira vista, chocando Rivel e os caçadores. Depois, sugere um contrato. Se não houver energia demoníaca no quarto, ele não tocará mais no assunto. Ela diz que, como ele é o braço direito do príncipe, um contrato com ele seria muito vantajoso, fazendo Rivel ranger os dentes e recusar a oferta. Sem hesitar, Ernie pede a Mila que tire a roupa, chocando os caçadores de hereges, enquanto Rivel cede e escreve um contrato para ela. Usar o corpo como arma é realmente um nível acima. Já é madrugada, mas eles só terminam de vasculhar o quarto ao achar a área subterrânea, fazendo Rivel sorrir sinistramente. Ernie está muito ansiosa e, mesmo com a mente a mil, lembra-se de manter a calma.
Os caçadores descem para a sala subterrânea e, quando ela tenta agir, Rivel a impede, alertando para não interferir na investigação. Quando os homens gritam que acharam algo, todos correm e Rivel, todo sorridente, está ansioso para ver o que é. Porém, em vez de energia demoníaca, os caçadores de hereges encontram um altar com pôsteres dizendo que Ernie conquistará os mestres, junto com mais notas apaixonadas de fã. Rivel fica surpreso e Ernie cora, percebendo que as lágrimas de Mila não eram pela grama queimada, mas por não conseguir se livrar dessas coisas motivacionais. Poxa, Mila, você realmente nos deixou tensos antes, mas bom trabalho! No passado, Erikuana não queria se perder, então reprimiu seus desejos. Assim, ela criou o hábito de colar notas nas paredes, esperando que se realizassem, como fez na sala subterrânea. Rivel até a provoca, desejando sorte para achar um marido, o que a irrita. Mas isso só confirma sua inocência. É hora de partirem. Ernie jura proteger o contrato, mas se investigada de novo, terá que mostrá-lo ao príncipe herdeiro. A astúcia dela soa familiar a Rivel. Ernie estremece, lembrando que ele também é de Nilm, mas teve um dono melhor. Ela se justifica, dizendo que seu pai é mercenário, explicando por que ele sente uma vibe parecida nela. Rivel tira os cartazes e, vendo que Ernie gosta de grandes mestres, brinca que não está na lista dela, sendo só um mestre médio. Se ela não tá afim, beleza, porque eu tô super na boa. Mestres são classificados pelos anéis mágicos que têm. Chegar ao 8º círculo é notável, pois se aproxima do 9º, o nível de alto mestre. Isso faz Ernie prestar atenção em Rivel agora. Que alívio que deu tudo certo para nossa garota! Mas coitado do Rivel, suando e ajoelhado diante do príncipe furioso que exige saber por que ele não trouxe Ernie. Que bom que Rivel trouxe os cartazes e as flores de volta. Carassi examina tudo, e caramba, esse cara é muito observador. Ele até encontra a grama de mago queimada na flor. Acha estranho que um bobo da corte saiba usar grama de mago para eliminar energia demoníaca. Mas ainda faltam provas, já que Rivel não achou a adaga. Então, mesmo se pegar Ernie agora, ela só terá que pagar uma multa, e é isso. Carassi tá super desconfiado do que a Ernie tá escondendo, então resolveu ficar de olho nela e na família Medina toda. Depois, Rivel e Orun se esbarram no corredor e Orun fica aliviado quando Rivel diz que o príncipe não estava tão chateado quanto ele pensava. Parece que o príncipe não dormia bem desde a guerra contra Nihilm há 6 meses, mas ontem finalmente conseguiu descansar 10 horas pela primeira vez. Ele devia ter insônia desde a morte dela, mas ver vestígios dela ontem deve ter trazido conforto e ajudado ele a dormir melhor. Enquanto isso, Ernie não pregou o olho. Depois da investigação, tem que lidar com um mordomo que ousa gritar com ela e até a proíbe de sair. Ela pretende deixar esse cara em paz por enquanto, mas já tá de saco cheio. Então, com voz autoritária, ela informa que ele é só um mordomo e ela é a neta do patrão. O mordomo fica paralisado, confuso com Ernie, mesmo tendo-a treinado para temer as empregadas. Ainda assim, ele a ameaça. Como os Medina voltarão logo, ela será punida pelo problema causado. Mas Ernie só boceja e o manda embora. Depois disso, ela finalmente consegue se deitar na cama. Antes de dormir, porém, ela confere a janela da missão. Como conheceu 2 grandes mestres, seus nomes são adicionados como candidatos no sistema. Seus dias têm sido calmos, então ela aproveita para se exercitar e focar na missão. Contudo, a Guilda de Informações avisou que Raizen não sai de casa há dias. No fim, ela se vê sem nada para fazer. E embora tudo pareça tão tranquilo, isso lhe dá uma sensação meio inquietante. De fato, era a calmaria antes da tempestade. Hoje, a família Medina está em casa. O tio Gunther está furioso e quer disciplinar Ernie por causar alvoroço sobre deuses demoníacos. A tia Rosie expressa seu ódio por Ernie. E não é só ela. Judith, esposa de Gunther, e os filhos Fiona e Phil querem que Ernie faça as malas. Parece que nossa garota não tem apoio nesta família, não é? Enquanto isso, Ernie dorme e sonha com uma lembrança antiga. A jovem Ercuana se agarra a um galho para fugir de cães enormes. Ela pede ajuda, peixes dourados surgem e um rapaz estende a mão para salvá-la. Este é o dia em que ela conheceu Raizen. Seus pais, ladrões, a venderam e ela virou escrava nas minas. Ela fugiu e Raizen a salvou. Após se separar dele, foi capturada por soldados e aí começou a lenda de Ercuana. Mas, na verdade, ficou tão impressionada com o peixe dourado mágico de Raizen que criou sua própria borboleta dourada icônica.
Ela relembra isso e não acredita que esqueceu sua dívida com Ryzen. Parece que eles têm uma boa conexão. Fico curioso sobre a diferença de idade deles. Ryzen já tem aquele visual adolescente aqui, mas seu sonho é interrompido quando alguém puxa seu cabelo, fazendo-a cair da cama. Ao abrir os olhos, vê seus dois primos com sorrisos bobos, zombando dela. Com tom frio, Ernie os chama de irritantes, afirma ser mais velha e declara autoridade para discipliná-los, olhando-os com um olhar perverso. É por isso que nunca se deve provocar alguém que acabou de acordar. Mas o aviso de Ernie não afasta Phil, que pisa forte no pé dela com o sapato, lançando-lhe um olhar feroz. Puxa! Queria poder entrar na história e dar um tapa nesse cara. Enquanto isso, os adultos chegam ao anexo. O mordomo feio diz a Gunther que Mila está ficando leal a Ernie, e ela é a primeira a ser pega. Surpreendentemente, Mila chora, aceitando as consequências para sua senhora. Ajoelhada, ela tenta explicar que as acusações de contrabando contra Ernie são falsas. Mila tá mesmo se redimindo. Antes de baterem nela, ouvem gritos do anexo. Judith manda todos correrem para dentro. Nem precisa, senhora. Ernie aparece ajoelhada com os dois cães na coleira. Ela exige a devolução de Mila ou puxará as correntes nos pulsos das crianças de novo. Phil grita e Fiona chora. Então Judith solta Mila e Ernie libera os dois pirralhos. Ela se surpreende com o drama dos dois, já que nem usou tanta magia neles. Gunther grita com Ernie, mas ela não liga, tendo um trunfo sobre ele e a cooperativa ilegal. Gunther tenta bater nela, mas é interrompido pela empregada. A matriarca acordou. Ernie nota Gunther desgostar da notícia e sorri, suspeitando de algo na casa. Mudando de tática, ela se ajoelha, admite o erro e pede para se desculpar à matriarca. Só espero que a avó dela seja bondosa. Enquanto Judith guia Ernie ao quarto da matriarca, pergunta se está bem, mas sabemos que é mentira, pois essa tia nem foi ao funeral de Ernie. Segundo Mila, Judith vem de família prestigiosa e sempre foi graciosa, mas a verdade é que ela é implacável. Quando Judith pega sua mão, Ernie a afasta bruscamente. E sim, minha garota não está para brincadeira hoje, então a chama de mulher. Judith fica confusa e visivelmente irritada, mas Ernie diz que ela não merece ser chamada de tia, pois nunca agiu como uma, sugerindo que são estranhas. Ernie se inclina, com voz cortante e autoritária, avisando Judith para não tocá-la ou ela vai morder. Ela também ameaça que, se a machucarem de alguma forma, garantirá que ambos os filhos dela se juntem a ela. A mulher ficou atordoada demais para falar, então nossa garota maluca apenas sorriu ao passar por ela. Adoro como ela não deixa ninguém usá-la. Ernie está no quarto da avó e nota seu olhar e palavras suaves, mostrando que ela realmente se importa com a neta. Sem se desculpar, Ernie se ajoelha e promete refletir antes de pedir ajuda à avó, com uma expressão travessa. Ela revela que a família tenta mantê-la no anexo e pergunta se a avó pode ajudá-la a sair da mansão. Porém, foi Ernie quem pediu para ir ao anexo, então a avó garante que ela pode ir onde quiser. Ernie descobre mais sobre si quando a avó percebe que ela ainda se sente culpada pelo passado. Parece que Ernie e a irmã foram à floresta quando crianças, mas só Ernie voltou. Ela procurou em todo lugar, mas não achou a irmã, e o trauma deixou sua mãe doente. Ouvir a avó faz Ernie perceber que Raizen sabe de tudo, até sobre sua irmã. Quem é a irmã de Ernie? Por que sinto que Raizen é suspeito? A vovó pega sua mão com carinho e a consola, dizendo que o passado foi um acidente. Lamenta não ter conhecido a outra neta, mas quer cuidar da preciosa neta à sua frente. Ela diz que Ernie pode pegar todo o seu dinheiro quando morrer, para fugir da família Medina. Mesmo assim, Ernie recusa. Ela só quer que a avó se recupere logo. Se a avó insistir em dar algo, Ernie pede um favor em vez disso. Ernie volta ao anexo, feliz que seus pontos de reputação aumentaram por ser reconhecida pela avó. Pensando bem, ela tentou provocar os outros da família, mas seus pontos de reputação não caíram, sugerindo que dependem só de quem Ernie quer reconhecimento. Ela é super esperta. Eu adoro ela. Ela descobre que a família Medina tem muitos mistérios, como a magia confusa da avó, e nota que seus dedos estão azuis, provavelmente por envenenamento. Ela planeja investigar após pegar discretamente alguns fios de cabelo da avó.
No dia seguinte, seus parentes burro, mais burro e burríssimo a visitam no anexo, e ela os recebe com um sorriso e dois cães monstruosos. Ela pediu o anexo à avó e tem todos os documentos que provam isso. Então, um latidinho dos seus cãezinhos espanta todos eles. Naquela noite, Ernie vai ao mercado noturno da Torre Mágica para que um curandeiro examine o fio de cabelo da sua avó. Enquanto espera, ela passeia e vê uma tourada com monstros. Decide assistir um pouco até encontrar o belo mestre da torre e um dos candidatos, Ciel. Ela já se conectou com Ciel por magia, então se chegar muito perto, ele pode reconhecê-la como Ekeana, mas a noite não está a seu favor. O monstro a escolhe como presa e, sem poder usar seu leque, tenta fugir. Ciel a protege e mata o monstro com um único golpe. Ernie tenta sair, mas Ciel a chama de mestra e a olha com uma expressão ansiosa. A doce reunião é interrompida quando Ernie fica coberta pelos restos pegajosos do monstro. Ernie acaba tomando banho na Torre Mágica, certa de que Ciel ficará ainda mais obcecado por ela. Quando se conheceram, Ciel temia tudo. Ela o apresentou ao mundo, salvou sua vida e ele se apaixonou. Queria saber mais sobre o passado deles. Após o banho, ela encontra Ciel emocionado, que descobriu que ela foi sacrificada para invocar um deus-demônio. Ele ouviu que o corpo dela virou pó após morrer em batalha e não acredita que ela está ali. Ele segura sua mão, feliz, mas ela recua e o lembra de não pegar na mão de uma dama assim. Quando ela se vira para ver as prateleiras, fica arrepiada ao vê-las cheias de crânios e nervosa pergunta se ele está fazendo alguma dissecação ou coisa assim. O cara é bem sincero e, sorrindo, diz que quando sente saudade dela, coleciona crânios que o lembram dela. Que mentalidade maluca é essa, cara? Não tem como ela se aproximar desse esquisito. Ela pede que ele pare de chamá-la de mestra e a chame só de Aire nesta vida. Então ela pede que ele se livre dos crânios. Como o desejo dela é ordem, num piscar de olhos, ele transforma os crânios em pó. Ele é fofo, mas ainda é um não. Nem pensar. Jamais pra mim. Para contar mais sobre como os dois se conheceram, Ericoana foi mandada para se infiltrar na Torre Mágica por um ano. Ela teve que ensinar o filho do mestre da torre, Ciel, e esperar ordens para roubar todos os tesouros deles. Ericoana disfarçou-se com cabelo castanho e óculos redondos, mas na Torre Mágica descobriu que devia impedir Ciel de enlouquecer, não tutorá-lo. Ela supôs que ele tinha um transtorno mental, o que sabemos ser verdade, pois é um creep, e ficou surpresa que o jovem Ciel não controlava seu poder e morreria em um ano se deixado assim. Ericoana também perdia a sanidade, pois mesmo sendo mestre, era escrava de Nilhelm. Talvez tenha encontrado esperança ao tentar ajudar Ciel? Ela volta à loja do curandeiro quando, Kerse aparece, quase fazendo-a soltar o leque, que ele nota e sorri maliciosamente. Ele enrola a corda ao redor dela e manda segui-lo em silêncio. Nossa garota se vê sentada no império, mas o que a irrita é Kerse encarando-a. Ela parece um gato bravo agora, fazendo Kerse sorrir antes de expressar quanto detesta Nilhelm. Ele manda Rivel trazer um criminoso, que Ernie reconhece como um dos loucos de Nilhelm. Mas a situação é ainda pior. Kerse revela que o sujeito montou um negócio farmacêutico ilegal e fez um experimento que matou mais de 100 pessoas. Kerse ordena que Orun envenene o cara, mas Ernie observa calma, achando que ele merece, sem perceber que Kerse notou sua falta de medo, como se a cena fosse familiar. Ele prepara um chá de lua prateada para ela, fazendo nossa garota suar, porque é veneno. Ericoana sabe disso, mas uma moça comum como Ernie não saberia, sugerindo que Kerse está testando ela. Temendo ser descoberta e morta, ela toma o chá, que na verdade não estava envenenado. Kerse fica sério e diz que Ernie lembra alguém que lhe deve algo, e pergunta por que ela tinha o leque de Ericoana. Kerse vê o leque dela, então ela finge ser tola e mostra o leque, explicando que o fez para seduzi-lo. Ela diz que, ao vê-lo no baile, se apaixonou à primeira vista e buscou notícias sobre ele, descobrindo Ericoana. Como Ericoana é muito noticiada, ela decidiu copiá-la em tudo para chamar a atenção dele.
Kersey, visivelmente decepcionado, manda Ernie sair, dizendo que pode perder o controle e matá-la. Ela foge rapidamente, mas fica intrigada com o motivo de Kersey parecer tão arrasado. Imagine a dor de ter esperanças de que alguém amado voltou, só para descobrir que foi um engano. Hoje, ela recebe os resultados do teste, mas a letra ilegível mostra que Ciel assumiu o trabalho do curandeiro. Bem, isso não importa agora. Ela segue lendo e se surpreende ao achar veneno de pérola negra no cabelo da avó. Esse veneno entorpece os sentidos e afeta o cérebro, mas é difícil de diagnosticar. Sem a ajuda de Ciel, passaria despercebido. No fim, ela fica em dívida com ele, mas isso é assunto para depois. Agora, ela precisa começar sua investigação. Como o veneno deve ser engolido, Barnett, a criada pessoal da avó, é a primeira suspeita. Mas após espiar o quarto algumas vezes, Ernie percebe o quanto Barnett realmente se importa com a avó. Isso a deixa confusa, pois não encontra pistas. Então, decide escrever uma carta e pedir que Mila a entregue na Torre Mágica. À noite, Ciel aparece com um sorriso adorável, feliz por seu mestre precisar de sua ajuda. Mas Ernie não se interessa, pois um simples sorriso dela poderia deixar esse cara obcecado todo animado e esquisito. Ela menciona um paciente urgente para examinar, o que faz Ciel reclamar um pouco. Confirmando que Ciel sabe sobre venenos, ela pede que ele crie uma cura para sua avó, Lorina, a matriarca da família. Ciel questiona por que ela ajuda essa família. Ernie sorri maliciosamente e diz que só quer resolver a situação para governar os Medina no futuro. Ciel cora e promete ajudá-la a realizar seu desejo. Que sinal de alerta! Ciel cria um antídoto temporário que, ao ser tomado pela matriarca, a faz acordar. Ciel se apresenta. Ernie segura a mão da avó, revelando que foi envenenada, não doente. Alguém tenta matá-la. Sem provas, Ernie suspeita que seja alguém da família. Mas a avó a interrompe, recusando-se a acreditar em tal absurdo. Senhora, isso é comum em todo Manhuá, então? A avó fica chateada, mas para ao ver Ernie triste e pede que confie nela uma última vez. Acho Gunther burro demais. Deve ser a esposa dele ou Rosie por trás disso. O mordomo, estressado, informa a Gunther e a família que a matriarca morreu. Gunther corre para a mãe, mas Rosie acha uma garrafa no chão e, vendo Ernie como a última com a mãe, acusa-a de envenenamento. Ernie diz que a matriarca já estava envenenada e a garrafa era a cura que tentou dar. Rosie então dá um tapa em Ernie, derrubando-a. Gunther, o novo chefe da família, manda o mordomo amarrar Ernie e jura com um sorriso maldoso que ela não terá vida fácil. Depois de baterem na coitada, Rosie diz que não podem fazer funeral porque Ernie fingiu um há pouco tempo. Então, Gunther e Judith concordam em fazer um funeral pequeno só com a família. Rosie manda Gunther e Judith prepararem tudo, e assim que saem, ela se agarra ao mordomo e o chama de querido. Uma bruxa feia e seu bruxo feio, Eca! Meus olhos não aguentam isso! Rosie olha para Ernie desmaiada, se perguntando como ela sabia do envenenamento da matriarca. Ah, então é a filha que tá causando problemas, né? E é isso por hoje, galera.